a maioria das pessoas que falam que não são feministas, assim como eu falava, não, na verdade são, só não estão sabendo ainda que são. Porque outro dia eu estava falando com as minhas melhores amigas, e aí eu falei, você é feminista? A gente estava meio bêbado, estava mais tipo, você é feminista? Ela falou, não sou sexista para nenhum dos lados. Aí eu fiquei, não, é isso, feminismo. E aí ela falou, é o quê? Eu falei, não, é direito iguais, blá, blá. Ela falou, então eu sou feminista. E foi tipo, bastou, sabe? E quando a gente pensar em falar sobre feminismo, a gente tem que pensar esse feminismo é para quem? É para esse corpo dominante, esse corpo branco dominante, universitário? Ou é para essas mulheres que resistem diariamente? A gente vai levar a feminismo à periferia? Ou na periferia já existe feminismo há séculos? Toda a resistência de nossos ancestrais indígenas, negras, que lá existe. A gente reconhece que existem movimentos anteriores ao feminismo. Somos mulheres negras, então, se fôssemos feministas, seríamos feministas interseccionais, que discute raça e classe. A gente, enquanto mulher negra, não pode deixar de falar de raça. E a gente reconhece também de onde a gente veio. A gente veio de um continente, a África, e lá existem mulheres que são estudiosas ou que estudam a questão do matriarcado e elas não utilizam o conceito eurocêntrico. Então, a gente não utiliza esse conceito, mas a gente age no dia a dia. A gente faz ações e a gente vive e se posiciona enquanto mulher que apoia outra mulher. Só que ainda é muito incômodo utilizar de um conceito eurocêntrico para falar de mulheres negras. Então, se fôssemos feministas, seríamos feministas interseccionais. É aquela história, né? Aquela velha história de vamos cobrir o nosso corpo, porque senão, como é que eles vão se segurar? Não tem condições, né? A gente tem que não mostrar, porque senão eles vão nos atacar. E não é assim que funciona, né? Que nem... Olha isso. As moças que usam burca, tipo burca, sabe? Burca. Teve uma pesquisa que disse que se os homens olham para essa mulher de burca e ela está de delineador ou rímel, está pedindo. Porque está provocando ali com aquele olhar cheio de delineador, rímel. Então não pode. Olha como é forte esse negócio de meu corpo, minhas regras. Isso aí é uma mensagem, é um dos slogans, né, digamos assim, feministas mais importantes que tem, porque, se vocês pensarem bem, tudo gira em torno, ou quase tudo gira em torno do controle do nosso corpo. Né? O controle do nosso corpo no espaço público, né, no espaço privado, não só na questão do aborto, mas na questão da aceitação do corpo, do padrão de beleza, do nosso cabelo. A gente atua através do cabelo, que é a parte mais fácil que a gente conseguiu para poder entrar e ter um diálogo com essas crianças e com essas mulheres. A gente utiliza o cabelo para poder falar de racismo. Então, a gente utiliza de uma forma mais tranquila, mas para poder pegar um assunto que acaba reverberando e reverbera na vida dessas meninas de uma forma muito trágica. Quando a gente sabe que o racismo, muitas vezes, pode acabar em morte, como acontece nas periferias do Rio, como as estatísticas da própria Anistia não deixam a gente mentir, como a última estatística que surgiu, que foi que o número de mulheres negras assassinadas no Brasil subiu 56%. Eu busquei o funk para discutir sobre isso. Então, através do funk, está lá a mina dançando, e que depois a gente vai falar sobre a questão, né, da sexualidade, vai falar sobre a questão do extermínio da população negra que ocorre ali. Então, a gente usou essa estética do funk para abrir esse caminho para a gente poder discutir outros assuntos que talvez a gente não colocaria. E também não é uma pessoa que está vindo lá da Zona Sul para falar com essas meninas da periferia. É a gente. É alguém que vai me parar na esquina e vai perguntar. Recentemente teve aquele... como foi aquilo que os homens cederam seus... agora que são elas. E aí veio um rapaz de uma empresa X, que tem um blog X, e aí ele veio, uma coluna, né, num site, e aí ele veio me ceder o espaço dele. Eu falei, que ótimo, eu quero. Aí falei, que legal. Aí eu comecei a escrever, eu falei, eu tenho voz já. Tipo, eu tenho um canal, eu tenho Facebook, eu tenho uma coluna já na Cosmopolitan.
E eu tenho Twitter, eu tenho um monte de voz, eu falo com um monte de gente. E aí eu falei, aqui, eu tenho um monte de voz, acabei de lembrar. E aí, só que eu não estava falando com ele direto, eu falei com, tipo, uma assessora dele. E aí eu falei, tem um monte de voz. Aí ela falou, a gente... Eu falei, por que então vamos ceder esse espaço para alguém que não tem voz? Aí ela falou, não, a gente sugeriu dele ceder o espaço para uma menina que tem uma editora feminista que está começando, mas que tem títulos fortes e tal, não sei o quê, mas ele não quis, ele queria que fosse você. E aí, assim, tipo, né? Tinha muito mais a ver ser aquela menina, ela não tinha onde falar, eu tenho onde falar a beça, mas Jutz virou modinha também de feminismo. Tipo, uma feminista legalzinha, não é, tipo, toda assim, aí as pessoas querem se apropriar, sabe, do que eu represento. Então, é cool você botar Jutz para falar na sua coluna, sabe? E aí, quando você fala, mas não precisa ser Jutz, pode ser essa outra menina aqui, que ninguém escuta essa menina, ela não tem onde falar. Aí fala, não, você é melhor, porque o povo já gosta de você, já tá, vem você mesmo. Quantas escritoras negras você conhece? Quantas cantoras negras você conhece? Quantas apresentadoras negras você conhece? Quantas vloggers negras você conhece? Quantos blogs de mulheres negras você conhece? Porque existe uma disputa na fala. E se eu vou falar de mulher negra, no mínimo eu tenho que ser uma. Por que, quando você vai escrever sobre uma mulher negra, você não dá espaço para ela? Nessa campanha agora, nesse Agora que São Elas, eu vi 3 mulheres negras escrevendo. Não vi mais nenhuma. Aí acontece o que aconteceu com você, do cara te chamar, porque ele sabe que ele vai ganhar like, ele sabe que ele vai arrebanhar um monte de gente. Eu não escrevi, tá? Esqueci de falar essa parte. Ele sabe que ele vai arrebanhar um monte de gente e é mesquinho o suficiente para não dar voz para outra mina. Uma mina que, de repente, não tenha tanta voz assim. Então, não é meio que uma guerra, assim. O que a gente cobra, enquanto mulher negra, é direito à fala. Tem uma música que eu escrevi, essas mulheres desconstroem o racismo em suas casas e, na rua, transformam a Baixada. Se empodera, não dê trégua. Falando muito nisso, né, que esse ativismo, essa militância começa dentro de casa, quando meu pai me tranca no meu quarto para impedir que eu vá para a manifestação. Quando meu pai fala que quer sair, mas tem que lavar a louça. Não arrumou a casa, né? Tipo, como assim? Um monte de mulher dentro da casa e não vai arrumar? Quando eu falo que sou lésbica e aí me olha como se eu fosse um monstro, né? A merda da família. Só que eu comecei muito cedo dentro do ativismo feminista. E eu senti, percebo que minha família também desconstruiu com isso, porque eu também discutia, né? Eu ia discutir com eles. Como assim? Vou falar com ativistas do Ceará, da Uganda, da Sérvia, e não vou conversar com a minha mãe, uma costureira que veio, né, retirante, semi-analfabeta, e não vou conversar com ela sobre o que é feminismo? Começa ali com as minhas raízes. Não vou conversar com a minha vizinha, né? E, a partir disso, houve uma grande... A minha mãe mesmo rompeu várias vezes com várias questões, e meu pai também teve que mudar bastante. Então, imagina que maravilha seria se a gente conseguisse, que está cada vez mais difícil, mais longe de acontecer, mas se a gente realmente conseguisse levar gênero para a sala de aula, né, em escolas de ensino médio, né, para a gente discutir, porque a gente já tem ideologia de gênero, né, nas salas de aula. A gente já tem... o machismo sendo exposto, né? Então, vamos combater isso daí. Imagina que legal que seria se a gente pudesse ter emprego para um monte de gente que se forma em gênero. Eu acredito que está vindo também uma geração muito arretada. Está vindo uma galera das escolas aí que vão vir para construir novas formas de se fazer feminismo, fazer esse ativismo. Acredito muito na luta de base. Eu venho do feminismo que a gente ia mesmo para as escolas, falar sobre DST, a questão da nordestina que existe na Baixada Fluminense muito forte, falar sobre candomblé, falar sobre culturas. E eu venho dessa base, acredito muito nessa base. Acredito que quando a gente tem essa informação, a gente compartilhar entre as nossas, a gente fincar essas raízes, porque quando finca, aí é difícil derrubar, assim.
Acredito muito nisso e acredito que a gente tem que ocupar mesmo os espaços. E é isso, assim, né? Eu aprendo muito, estou há 7 anos na militância, e aprendo muito com essas meninas mais jovens e aprendo muito com as mais velhas, né? É a gente compartilhar isso, pensar nessas redes, né, de conexão. Eu acho que é importante desse encontro, a gente pensar nessas redes de conexões. A questão do aborto é uma questão muito cara para o feminismo, né? E assim, 74% do mundo, em 74% do mundo, o aborto é legalizado. O aborto não é criminalizado, né? Só em 26%, que são os países, infelizmente, são os países mais atrasados, né, em que o aborto não é legalizado. E o Brasil é um deles, né? E por isso morrem milhares de mulheres, né, por ano, em razão de abortos clandestinos. Então, é uma questão de amor à vida também, amor à vida dessas mulheres, né? A gente legalizar o aborto. Sobre a questão do aborto, eu sempre vou fazer um recorte racial de que mulher a gente está falando. Porque pesquisas novas foram lançadas e foi descoberto ou colocado na mídia que a mulher negra é a mulher que mais morre fazendo aborto. Mulher negra, pobre e periférica. E até pouco tempo atrás, eu lembro de uma fala muito clara do nosso ex-governador, né? Ex-governador, dizendo que ele apoiava o aborto porque, nas periferias, as mulheres negras seriam fábricas de marginal. Então, quando a gente fala de apoio ao aborto, a gente tem que saber de que mulher a gente está falando. Se é a mulher branca, que pode pagar uma clínica e sair de lá linda e bela no outro dia, ou uma mulher negra que continua fazendo aborto clandestino e que é morta e que tem o seu corpo escondido e nunca mais aparece. Tem uma música que recebi várias ameaças, que fala: se chegar lá na favela com esse papo de machista, eu vou cortar a sua pica. Se ficar fazendo piadas racistas, vou cortar a sua pica. Se ficar mexendo com as sapatas e travestis, vou cortar a sua pica. Se mexer com a buceta, se ficar abusando da buceta das novinhas, vou cortar a sua pica, né? E a gente recebeu várias ameaças com isso. Só que também tinha outro lado, né? A gente cantava, já cantei em lugares fortemente armados, no tráfico. E aí, quando a gente cantava a música, né, com o cu trancado, e aí os caras falavam assim: olha lá, caraca, as meninas da Baixada, ó, se tu mexer com elas, ó. E aí é o símbolo, né? Foi uma senhora, a Martinha do Coco, que é nossa mestra da cultura popular, lá do Paranoá, periferia de Brasília, e ela, quando ouviu essa música, vamos fazer o sinal da tesourinha, e que virou nosso símbolo, a tesoura. E tem essa relação, né? A reação da oprimida é muito diferente da reação do opressor. É uma sociedade totalmente machista, que quem está exterminando são os homens. É esse homem cis, né, que está exterminando. E a mesma coisa, eu não desejo que as mulheres tratem seus opressores com flores. Que essas flores sejam dadas só se for no enterro dele, né? Alguém que passa por racismo ter que abraçar seu opressor? Não, cara, não. Só assim, a gente incentiva muito a autodefesa. A gente incentiva muito que essas mulheres tenham autonomia nessa luta, né? Porque eu não estou falando quando eu saio daqui, eu não vou para o meu condomínio lá ficar protegida pelo meu porteiro. Eu não vou, saca? Eu vou ter que passar meio de um tiroteio, né? Podendo ser morta a qualquer momento. A gente tem medo de morrer, sim, né? Medo a todo momento para ir à nossa casa, para ir ver minha mãe. Eu tenho medo de morrer. A gente enterra nossas irmãs estão sendo enterradas. E aí dizer que nós odiamos homens, sabe? Quem está matando? Quem está matando é esse homem branco, né, capitalista, e que está exterminando a gente de várias formas, seja na música, seja na TV, seja capitalizando nossos símbolos de resistência, fazem até isso, né? Capitalizam nossos símbolos de resistência, esvaziam esses símbolos,
né? E aí pensar sobre isso, saca? Quando eu falo sobre a misandria, eu penso também que existe muito humor nessa misandria, mas também é uma resposta ali, tipo, e que historicamente é essa misoginia que existe, historicamente, essa misoginia. Aí quando a gente fala, vou cortar a sua pica, que isso? Né? Como assim? A ditadura gaysista chegou... Saca? A gente não pode nem ao menos tipo, responder, talvez ali né, de forma tão agressiva quanto, mas a gente está respondendo através de um verso, a gente está respondendo através de uma arte ali, e aí vem milhões de ameaças contra a gente, aí somos taxadas de milhões de coisas, e eles não são taxados, eles estão aí livres para se manifestar de várias formas possíveis, né, e ali carimbando a gente com o símbolo do extermínio. E eles defendem realmente morte das mulheres, né? Eles chamam todas as mulheres de vadias, vagabundas, depósitos de porra, depósitos de esperma, merdalheres, bostalheres, esgotalheres. Eles têm muita criatividade com os mulheres lá, né? Né, é ridículo. Eu sempre falo que a diferença entre machista tradicional, né, e o misógino, desses misóginos assim, de internet, é que o machista tradicional, o machista genérico, ele acha que nenhuma mulher presta, exceto a mãe dele. Né? A mãe é uma santa, tal, né? Agora, o misógino, nenhuma mulher presta, ponto. Então, eles têm enquetes de vez em quando. Sua mãe é uma vadia? Né? Né? É horrível. Eles realmente odeiam mulheres, né? E eles têm muito medo da gente. Isso que a gente tem que ter em mente. Não é o ódio que os move, é o medo. Eles têm medo. Eu acho que a gente não pode parar, né? A gente não deve ter medo. A gente tem que... Eu gostaria que todas vocês tivessem blogs, tivessem páginas, né, no Facebook, fizessem vlogs também, né, que todas vocês tenham uma voz, né, porque essa voz é importante. A gente incomoda com o nosso barulho mesmo. Né, e o que a gente pede não é nada demais, é só a gente ter liberdade de existir, liberdade de ser um cidadão, né, uma cidadã, de poder ter voz, né, de ter os mesmos direitos, de ter os mesmos salários, né? Não deveria ser uma coisa muito revolucionária, mas para a gente que odeia mulheres, que acha que mulheres são realmente pessoas de segunda classe, que comparam mulheres com animais, isso daí realmente é uma revolução. Eu vi os seguranças protegendo a gente, eu pensei, gente, mas as perigosas estão aqui, né? Definición de inteligencia, mujer, definición de fortaleza, una lucha de igualdad y respeto.